Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao curso de formação como elaborar trabalhos científicos, relatórios de estágio e projetos. O que nós hoje vamos falar aqui de aspectos mais formais, como é que se elabora um relatório de estágio ou projeto. Vamos centrar sobre aspectos formais, desde a estrutura que o relatório deve seguir, até depois aspectos formais de citações, de referências, de bibliografia. É isso que nós vamos falar durante esta manhã. Aspectos formais, portanto, normalmente um relatório, e vamos centrar num relatório de estágio, projeto, estrutura que deve seguir. Isto tanto vale para textos como vale para licenciaturas, ok? Portanto, começamos com o aspecto formal da capa. Portanto, a capa, já vamos a estes aspectos, já vos explico com mais detalhe estes aspectos, a capa, o que é que vem a seguir à capa. Depois temos então a introdução, já vos explico depois o que é que está entre a capa e a introdução, foi a introdução. Depois da introdução, o corpo do trabalho, conclusão, e depois vamos novamente às explicações dos aspectos formais a seguir à conclusão. Ora bem, em termos de corpo de trabalho, normalmente três capítulos, eventualmente 4 capítulos. O que é que nós temos aqui em termos de corpo de trabalho? Em termos de corpo de trabalho, temos o enquadramento, podemos fazer ali um breve capítulo com o enquadramento de região, não é? Onde é que a região em que o estágio está a decorrer, pode ser da região Alentejo, como se pode ser fora da região Alentejo, ok? Região, cidade, faz-se um breve enquadramento, depois faz-se, então, e já com mais profundidade, com mais detalhe, um local de estágio, fazer um enquadramento, uma explicação do local de estágio empresa / instituição, uma empresa ou instituição, fazer uma caracterização, como é que a empresa ou instituição, nome, identificação, o seu histórico de criação, a sua evolução, o número de funcionários, etc, etc. Depois há a instituição, o departamento onde nos encontramos a estagiar. Posso ir falando, é preciso escrever. Querem que escreva? Posso ir falando? Estou a falar pausadamente, correto? A este ritmo dá, não é? Portanto, está-se a dizer instituição, depois da instituição, a departamento em que estamos a estagiar, especificar o departamento, o organograma, dentro da empresa, o departamento especificar o organograma, como é que está estruturado, e depois, a seguir ao departamento, as atividades desenvolvidas, ok? Portanto, temos 1, 2, 3, certo? Portanto, empresa, departamento, empresa e departamento vamos pôr no mesmo capítulo e depois um terceiro capítulo para as atividades desenvolvidas. Naturalmente que o capítulo das atividades desenvolvidas é aquilo que deve centrar a nossa atenção, é aquilo que deve ser mais extenso e onde nós devemos descrever de forma detalhada, pormenorizada, exaustiva, mas sempre aqui dos 3, detalhada, pormenorizada, exaustiva, as atividades desenvolvidas, ok? Uma estratégia que nós recomendamos é que aquilo que para quem está a executar é óbvio, quem está a ler não é tão óbvio. E depois há uma diferença significativa entre a execução e passar à escrita o que é executado, ok? Há pessoas que têm facilidade de escrita, torna-se fácil passar para o texto aquilo que faz diariamente. Pessoas que eventualmente não têm tanta facilidade na escrita, pode ser mais difícil. Então, o que é que se recomenda para estas situações? Quer para uma, quer para
facilidade ou com menos facilidade. E que faça diários, todos os dias faça um diário das atividades desenvolvidas, aquilo que fez, por mais óbvio, por mais comum, por mais normal, por mais repetitivo que seja, ok? Então a estratégia é fazer diários, fazer registros, nem que seja por tópicos, das atividades desenvolvidas, ok? Sim. Podemos ainda, eu disse-vos, 3, 4 capítulos, entre o capítulo da descrição da empresa / departamento, onde estamos a estagiar, e a realização das atividades realizadas, ainda podemos introduzir um capítulo de revisão de literatura, ok? Se justificar, se for pertinente, poderemos introduzir um capítulo de revisão de literatura. Tá? Por isso eu falei-vos em 3, 4 capítulos. Okay? Há pessoas que solicitam revisão de literatura, há pessoas que não solicitam revisão de literatura. Eu gosto sempre de ter, nos trabalhos que oriento, um capítulo de revisão de literatura, por mais breve que ele seja, para enquadramento da temática. Para que é esta revisão de literatura? Precisamente para enquadrar a temática. Outra possibilidade que existe é no capítulo da descrição das atividades realizadas, que simultaneamente, à medida que eu vou vou descrevendo as atividades realizadas, vá também suportando em autores, em revisão de literatura, ok? Para fundamentar, ou seja, para quê? Para fazer a ligação, a conexão entre aquilo que foi os meus 3 anos de academia e aquilo que está a ser a componente prática, para aquilo que eu estou a fazer em termos de atividade de estágio, não sair desgarrado, não sair solto e ter um suporte, ter um enquadramento e eu demonstrar ao leitor que consigo integrar na minha atividade prática, de estágio profissional, os conhecimentos que fui adquirindo transversalmente nas várias áreas de conhecimento. Claro? Isto é importante que se faça. É importante mesmo que se faça. Tá? E nós vamos tendo várias experiências, porque vamos, quer em termos de orientação, quer de presidências, quer de reconhências, vamos percebendo que há trabalhos mais bem estruturados que outros. Isto é muito importante que se faça este enquadramento. Eu agora, recentemente, orientei um trabalho em que a aluna fazia, de facto, e foi salientado pelos elementos do júri, que não era comum vermos um trabalho em que o aluno fundamentasse aquilo que é a componente prática com os conhecimentos que foi adquirido transversalmente nas várias unidades curriculares. O trabalho sempre com os olhos. Foi um bom trabalho. De facto, um bom trabalho e temos ainda esta expectativa de olhar naquele trabalho e seguir para a publicação, publicar o trabalho. Também é algo que não é muito comum. Eu já tenho feito isto com ex-alunos que tenho orientado. Quando os trabalhos têm potencial e têm condições para, utilizamos o trabalho e publicamos. Já temos publicado quer em revistas nacionais, quer em revistas internacionais. Agora aqui este que eu vos estou a referir, esperemos que vá para a publicação internacional. Pelo menos tem suporte para isso, tem matéria para isso. Também reparem, é por isso que eu digo que é muito importante, antes de iniciarmos o estágio, reunirmos com o orientador e definir-se aquilo que se pretende fazer em termos de estágio. Eu digo sempre aquilo que se pretende fazer, quer por parte do aluno, quer por parte da entidade. Por isso é importante que haja uma reunião, pelo menos a 3,
a três partes, orientador interno, orientador externo e o aluno, para tentarmos perceber o que é que pode ser útil para todas as partes, não é? O que é que pode ser útil e vantajoso para todas as partes. Depois, se nós quisermos ir mais além daquilo que é o mero relatório de estágio para conclusão da licenciatura ou do TESP, e se desenharmos previamente, pelo menos será esse o papel do orientador académico, desenharmos previamente o que é que pode ser um trabalho que depois tenha conteúdo para projeção, ok? Projeção é publicação, ok? Costumo dizer, eu acho que os relatórios, isto é a minha opinião, sou muito defensora desta posição, e que os relatórios não fiquem, ou seja, não chegue aquele momento em que vocês vão defender o vosso relatório de estágio e já está, vai para uma biblioteca, fica numa gaveta e não se faz mais nada com ele, não é? Eu sou muito defensora que se deve dar visibilidade e deve-se dar projeção e utilidade aos trabalhos que são desenvolvidos, quando eles de facto são uma mais-valia, são úteis e outros podem beneficiar do conhecimento, não é? Isto é a minha posição, não é? Pronto. Já vos falei então sobre, portanto, o corpo do trabalho, correto? Toda a gente ficou esclarecido sobre o corpo do trabalho. Portanto, temos estes capítulos, 3, 4 capítulos. Vamos então agora aos aspectos formais, ok? Aquilo que é universal, que é universal em qualquer parte é universal, reparem. Então é importante salientar isto aqui, porque estou a falar com alunos de licenciatura, é importante salientar esta informação. Portanto, isto estamos a falar aquilo que é um documento interno do Instituto Politécnico de Beja. Se nós formos, e esta estrutura que eu vos falei em termos de corpo de trabalho, é aquilo que é comum no Instituto Politécnico de Beja, ok? Se nós formos, isso basta fazer uma simples consulta na internet, que vamos verificar, portanto, não andará muito distante disto que eu vos falei, mas poderá ser diferente. Portanto, cada instituição tem as suas normas, cada instituição tem as suas regras, cada instituição tem a sua forma de fazer, logo aquilo que para nós é válido, para outra instituição pode não ser válido, ok? Ainda que eu acredito que não ande muito distante disto, ok? Isto, como eu vos disse, falo para licenciaturas, falo para TESPs, já não valerá necessariamente, portanto, o corpo do trabalho, ok? O corpo do trabalho já não valerá necessariamente para mestrados, ok? O mestrado já tem uma estrutura diferente daquilo que eu vos estou aqui a falar, ok? Isto é um enquadramento, portanto, o que eu vos estou aqui a falar é, de facto, destinado a licenciaturas e TESPs, tá? O mestrado já terá uma estrutura diferente e, portanto, esta formação também, em termos de corpo de trabalho, esta explicação não se enquadra em mestrado, e as características e a estrutura já é diferente, tá? Vamos então agora passar aos aspectos formais, que tanto falem para o relatório de texto, para o relatório de licenciatura, para o relatório de mestrado, para o relatório de doutoramento, para o relatório de pós-doc, ok? Aspectos formais universais, tá?